Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Meia-noite. As notícias com Miguel Viterbo Dias. Boa noite. O secretário-geral da NATO diz que foram feitos progressos para alcançar a paz na Ucrânia. Mark Rutte esteve reunido com Volodymyr Zelensky depois do presidente ucraniano ter estado em Londres durante a tarde. Já em Bruxelas, Zelensky reuniu com o secretário-geral da NATO, que no fim do encontro escreveu na rede social X que a reunião foi boa e que apoia o progresso para uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Quem também reagiu foi a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que numa declaração conjunta dizem que, enquanto as negociações prosseguem, estão ao lado da Ucrânia. Costa e von der Leyen acrescentam que a soberania da Ucrânia deve ser respeitada, bem como a segurança a longo prazo, que é a primeira linha de defesa da União Europeia. Já o presidente da Ucrânia disse apenas que os encontros foram proveitosos e produtivos e que informou os líderes europeus e da NATO sobre as conversações com os Estados Unidos da América para um plano de paz com a Rússia. Antes destes encontros, Zelensky tinha estado em Londres para uma reunião com Keir Starmer, Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz. Na política nacional, no debate entre António Filipe e Jorge Pinto, a Ucrânia foi o tema que mais separou os dois candidatos à presidência da República. Um frente a frente entre um candidato apoiado pelo PCP, outro pelo LIVRE, a concorreram por eleitorado à esquerda. Jorge Pinto criticou António Filipe pela posição sobre a Ucrânia e por piadas que não teria feito enquanto candidato presidencial. Eu não faria, como o António Filipe fez, piadas ou ironizar com o levar o Vladimir Putin ao Tribunal Penal Internacional. E sabe porquê? Precisamente porque eu acho que Vladimir Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Porque alguém que é responsável... não, ironizou no Twitter, podemos depois ver isso. Aquilo que é muito claro é que quem é responsável pelo rapto de dezenas de milhares de crianças na Ucrânia tem de ir ao Tribunal Penal Internacional. Putin tem de ir ao Tribunal Penal Internacional, a pergunta é concreta. Mas sabe porquê que não há duplicidade de critérios? Porque da mesmíssima maneira que eu defendo isto para Putin, eu defendo que Netanyahu e todos os responsáveis pelo genocídio em Gaza sejam também eles julgados no Tribunal Penal Internacional. Jorge Pinto, que critica António Filipe, o candidato apoiado pelo PCP, que neste debate equiparou o presidente ucraniano Zelensky a Vladimir Putin. A minha posição é nem Putin nem Zelensky. Aquela guerra devia ter sido evitada. Em 2014, não era agora. Sim, em 2022 podia ter sido evitada. Qual foi a posição da União Europeia? Não, é preciso derrotar a Rússia a todo custo, até o último ucraniano. Foi essa a posição. É essa a posição que o Jorge Pinto tem vindo sempre a defender. Estender uma passadeira vermelha ao Sr. Zelensky, talvez se arrependa daqui a uns tempos. Não é? Mas a posição que eu sempre defendi foi que a guerra devia ter sido evitada, devia ter sido acabada, devia-se ter aproveitado a possibilidade aberta em Istambul logo em 2022 para acabar com a guerra. Foi o Sr. Boris Johnson que interveio para que isso não acontecesse. Eu quero é que a paz António Filipe é tão crítico de Putin como de Zelensky? Claramente. Mas eu tenho alguma coisa a ver com Putin. António Filipe e Jorge Pinto, que trocaram também argumentos sobre uma convergência à esquerda, ou falta dela. António Filipe colou o candidato apoiado pelo LIVRE à frente neoliberal e diz que a candidatura de Seguro pôs fim a uma união à esquerda. Qual seria um candidato capaz de ganhar à primeira volta umas eleições com o apoio dos partidos todos da esquerda? Não. Isso não existe. E a partir do momento em que António José Seguro lançou a sua candidatura e toda a gente percebeu que era uma questão de tempo, ele iria ser o candidato oficial do Partido Socialista, essa ideia de que poderia haver uma candidatura capaz de ganhar à primeira volta tornou-se imaginária. Ou seja, enfim, e então aí a questão era se ficávamos todos à espera que algum Messias descesse à Terra por efeito de qualquer milagre, ou se era preciso avançar. E eu avancei. António Filipe deu o passo em frente, também Jorge Pinto acabou por avançar e, apesar de se ter mostrado disponível para um consenso à esquerda, diz que esse tempo já lá vai. Esse barco já zarpou. Se ninguém pode ser atacado por não ter trazido a convergência para cima da mesa, sou eu, que até para mal da minha própria campanha fui o último a avançar. E fui o último a avançar já na 25ª hora, precisamente porque até à última hora esperei que pudesse haver uma candidatura suprapartidária, até que pudesse agregar desde o início as esquerdas na sua pluralidade. Essa candidatura não surgiu e não foi certamente por culpa do LIVRE, muito menos por minha culpa própria.
Jorge Pinto e António Filipe no debate desta noite transmitido pela RTP. A Ministra da Saúde alerta que as próximas 8 semanas vão ser exigentes no SNS por causa do impacto da epidemia da gripe, que terá o pico mais cedo do que o habitual. A Ministra recomenda a utilização de máscara a quem apresente sintomas de gripe. Numa conferência de imprensa com o diretor executivo do SNS e a diretora-geral da Saúde ao lado, Ana Paula Martins avisa que as próximas semanas vão ser exigentes, mas garante que os hospitais têm os planos de contingência preparados. O desafio que enfrentamos é coletivo. Embora seja um fenómeno habitual todos os anos, este ano a gripe está a surgir mais cedo e com um potencial para um impacto maior do que em épocas anteriores. À medida que se aproxima a época festiva, um tempo de convívio e de proximidade entre famílias e amigos, é importante que todos mantenhamos uma atitude de calma e de responsabilidade. Esta semana há um fator de pressão adicional, a greve marcada para quinta-feira. A Ministra da Saúde diz que o Governo fez tudo o que pôde para garantir serviços mínimos, mas não consegue dar certezas sobre a capacidade de resposta. Esperamos que a greve, impacte o menos possível nestas situações de urgência, mas é algo que não lhe posso nem garantir nem confirmar. Isso agora vai naturalmente depender do que acontecer no dia da greve geral. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Ana Paula Martins, que pede um esforço coletivo para impedir um aumento da pressão sobre o SNS e avisa que podem ter que ser tomadas medidas para responder a um excesso de afluência às urgências, como a suspensão das cirurgias não urgentes. A Diretora-Geral da Saúde assegura que há vacinas dentro do SNS para todos os que precisam. Perante notícias que dão conta da falta de vacinas nas farmácias, Rita Sá Machado assegura que no público há capacidade de vacinar todos os grupos elegíveis. A responsabilidade, neste caso da Direção-Geral da Saúde, é apenas com aquilo que está dentro da campanha sazonal de vacinação. Tudo o que tem a ver com o contingente privado tem a ver com os operadores privados, tem a ver com a indústria e não temos qualquer tipo de intervenção nessa matéria. Rita Sá Machado, que defende a eficácia destas vacinas, ao que adiantou a Ministra, até ao final de novembro foram vacinadas 2.300.000 pessoas. O Ministro das Finanças aproveita a distinção da revista The Economist, que considera Portugal a economia do ano, para atacar a greve geral. Joaquim Miranda Sarmento diz que não há motivos para insatisfação. Em entrevista à RTP, o Ministro das Finanças critica a CGTP e acusa a UGT de estar politicamente condicionada. A CGTP, conhecemos perfeitamente o seu alinhamento político e nunca participou em nenhum acordo de concertação social e, portanto, tem sempre uma posição contrária, seja o governo do PSD ou da AD ou até mesmo o governo dos socialistas. No caso da UGT, há de facto aqui uma condicionante política que é evidente aos olhos portugueses. Nós veremos o nível de adesão quinta-feira, não acho que isso seja significativo de insatisfação, pelo contrário, mesmo na administração pública. O Ministro das Finanças, em entrevista à RTP, a poucos dias da greve geral marcada para quinta-feira. No futebol, a jornada 13 do campeonato termina com um empate. O Vitória de Guimarães e o Gil Vicente empataram sem golos no jogo que fechou a 13ª jornada do campeonato. Esta jornada fica marcada pelo derby entre Benfica e Sporting, que terminou também empatado a 1 e que permitiu ao Futebol Clube do Porto alargar a vantagem no topo do campeonato para 5 pontos face ao segundo classificado e 8 para o terceiro, o Benfica. Já na Premier League, Rubén Amorim voltou às vitórias, contou para isso com a ajuda de Bruno Fernandes. O médio português inaugurou e fechou hoje o marcador do triunfo do Manchester United por 4-1 frente ao Wolverhampton. Com este resultado, o Manchester United subiu à 6ª posição, com os mesmos 25 pontos do Chelsea e a 1 do Crystal Palace, o quarto classificado, lugar esse que vale apuramento para a Liga dos Campeões. O Arsenal continua a liderar a Premier League com 33 pontos, mais 2 do que o Manchester City. As notícias voltam ao Observador à 12:30, já com o meu colega João Lourenço Dias.